Meus irmãos, uma boa noite. Boa noite. Olha, vocês percebem quando Alberto está, né? É uma boa noite assim, meio Cid Moreiriano. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Irmão Daniel, você pode ler para a gente, por favor, Salmo 32, verso de 1 a 6. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, Salmo 32, verso 1 até o verso 6. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu povo definhava e tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como quem tem que seca, falta. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, e todos os que são infiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Pai querido e santo, tu sabes todos os nossos pecados, ó Deus, todas as nossas culpas. Tu conheces, Senhor, e sondas o nosso coração e sabe tudo aquilo que nós fazemos que não te agrada, Senhor. Por isso, nessa noite, estamos aqui, ó Deus, confessando diante de ti todos os nossos erros, Senhor. Tudo aquilo que tem feito com que nós envergonhemos o teu Evangelho. Tudo aquilo que tem afrontado a tua santidade, Senhor. Por isso te pedimos humildemente, Senhor, perdoa a nossa culpa, Deus. Perdoa a nossa rebeldia, perdoa a nossa teimosia, Pai. Perdoa a nossa preguiça. Perdoa, Deus, o nosso coração duro e obstinado, Senhor. Perdoa quando muitas vezes nós esquecemos que somos sal e luz nessa terra e deixamos de dar um bom testemunho, Senhor. Por isso, usa-nos, Deus. Derrama do Teu Santo Espírito sobre nós. Enche-nos, ó Deus, para que alcancemos a plenitude do Teu Santo Espírito. Derrama, Senhor, dos dons espirituais sobre o Teu povo, Pai querido, para que possamos usá-los em prol do Teu reino, Senhor, da Tua obra. E capacita-nos, Senhor Deus, mesmo com todos os nossos defeitos, mesmo com toda a nossa incapacidade, Senhor, usa-nos conforme a Tua vontade. É assim que nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos louvar com alegria nessa noite. Eu queria que você participasse, não apenas com a sua voz, mas também com as suas palavras, para a glória de Deus.
cantar, meus irmãos, nós precisamos seguir com fé, porque a nossa confiança está em Deus. E o Senhor disse: ei, confia em mim, ei, descansa em mim, ei, deixa teus problemas todos aos pés da cruz, porque Cristo nos traz descanso, conforto, refrigério, irmãos. Creia no Senhor Jesus. Pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que está abatida a sua alma, meu irmão, minha irmã? Se nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem política, nem eleição, nem pandemia, nem problemas alheios, trânsito, oh meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a falta d'água pode nos separar. E por isso nós estamos aqui, para louvar e glorificar ao Senhor Jesus, porque afinal de contas, Ele é o nosso Senhor. Aleluia.
Somente Ele é digno do seu louvor e da sua adoração. Só Ele é digno de que você dobre os seus joelhos, de você reconhecer que não existe outro Deus além do nosso Deus, Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, de tudo o que é visível e o que é invisível, porque tudo foi feito por Ele, e para Ele, e por Ele. E se não fosse por Ele, nada do que existe iria existir. Por isso, louvamos e louvamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, e levanta homens bons, para que possam conduzir o teu povo, Senhor, por caminhos corretos. Tira, ó Deus, aqueles homens maus que tentam afrontar a tua lei, Senhor. Tira esses homens maus que perseguem a tua igreja, Senhor. E levantam homens e mulheres comprometidos com o teu evangelho. Que sejam aqueles homens e mulheres que deem um bom testemunho, Senhor. Que nos conduzam pelo caminho da verdade. Aquele caminho, ó Deus, que se afasta do mundanismo, mas que se aproxima cada vez mais da tua lei, Senhor. É esse o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Thank you.
resgatar a sua igreja, e Ele vem resgatar a sua noiva, essa noiva que Ele comprou por alto preço, e o preço de sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário. E você e eu estaremos lá, e não haverá mais pranto, e nem choro, e nem dor, e nem sofrimento, e nem angústia, e nem frustrações, ansiedade, tudo isso vai passar, porque estaremos na presença daquele que era, daquele que é e daquele que será para todos sempre. É o nosso Rei, é o nosso Rei. Feche seus olhos, por favor. Me acompanhe na oração que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Você pode, antes de você sentar, dá a paz do Senhor para a pessoa que está ao seu lado, que está atrás de você, que está à sua frente. Desejo uma boa noite. Permita-me, antes do momento de ofertório, meus irmãos, dar alguns pequenos avisos, breves avisos nessa noite. Para quem não esteve aqui quinta-feira à noite, eu fiz um pedido a toda a igreja, e esse pedido é como se fosse para mim. Por quê? Nós temos, os irmãos lembram que quando os irmãos lá do Cristo trouxeram um louvor, numa quinta-feira dessa, a gente estava no outro prédio ainda, e um daqueles irmãos, aquele que estava tocando um instrumento chamado escaleta, meus irmãos, que parece um piano, um tecladinho de sopro, e a esposa dele sofreu um acidente grave, meus irmãos, e ela encontra-se hoje acamada. E vocês sabem que uma mulher, ou um homem, mas no caso uma mulher, uma jovem mulher, na casa dos seus 30 e poucos anos, e ela está fazendo uso, meus irmãos, de fralda geriátrica. E qual foi o nosso convite aqui, nosso pedido, na verdade? É que se cada membro da nossa igreja, se puder, evidentemente, se você puder, comprar um pacote de fralda geriátrica do tamanho GG, aí tem que ser GG, porque senão não vai caber. Se você puder trazer um pacote de fraldas, eu sei que a gente está assim, no finalzinho de mês, daqui a pouco vai virar o mês, você vai para o supermercado, e se você puder, compre um pacote de fralda geriátrica, porque nós estamos reunindo aqui na igreja, eu já trouxe algumas coisas, alguns irmãos também já se comprometeram, e se você puder, traga aqui para a igreja, porque a gente vai juntar uma quantidade que nós tivermos aqui, e eu vou levar lá com a Elisângela, na casa do nosso irmão, na casa dele. E meus irmãos, eu estava conversando com o Luz ali, quem é da área da saúde? Rejane aí. Tá. Rejane, você que trabalha na área da saúde, uma pessoa que está acamada, usa muito pacote de fralda, não usa? Então, meus irmãos, eu que tenho nesse caso é acamada. Também, né? E está precisando de fralda também, Rejane? Não, graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas a nossa irmã lá, ela está precisando. E eu conto com a generosidade da igreja. Quando você for ao supermercado, compra um pacotinho, se você puder, se não for lhe apertar. Mas eu acredito que não vai faltar para você, porque Deus tem sido muito generoso para conosco.
E a gente vai abençoar muito aquela família, porque é um gasto gigante, meus irmãos. Lúcia, que também foi cuidadora de idosos, sabe também. O gasto é muito alto, é muito alto. E se você... 6 meses. Pelo menos são provas, né? Porque tem assim, tem aquela pomada para queimadura, né? Sem barragem. Isso. E se vocês quiserem ver... Sabonete líquido, né? Então, meus irmãos, esse material de higiene pessoal para mulheres. Então, eu conto com a generosidade dos irmãos. E se vocês quiserem ver, eu acho que no telefone da Elisângela e no telefone da irmã Cleide, tem uma foto dela. E quando terminar o culto, quando a gente chegar em casa, eu vou postar essa foto no grupo da igreja. Eu só peço para você não ficar espalhando por aí, porque acidentes, foi um acidente de moto, e para não expor para quem também não precisa ver. Mas a gente vai disponibilizar essa foto lá no grupo da igreja, e eu conto desde já com a generosidade dos irmãos. Temos hoje aqui, é verdade, rapaz, é verdade. Temos hoje aqui o retorno do nosso irmão Davidson, sua esposa, e eles passaram uma semana bem difícil. E você, meu irmão, como a gente estava conversando no telefone, você tem todo o nosso abraço, todo o nosso carinho, porque é um irmão muito querido, uma família muito querida por todos nós. E como eu falei quinta-feira, quando um membro da igreja sofre todo mundo. Quando um irmão nosso ri todo mundo. Mas quando um irmão chora todo mundo. E como família de fé que nós somos, estamos juntos, meus irmãos, Davidson e Cícera, e podem contar conosco. Vocês já sabem disso, só estou reforçando. Mas podem contar com todo o nosso apoio. E naquilo que nós pudermos, no que tiver ao nosso alcance, nós estamos juntos nessa. Outra coisa, final do culto, tem o bolo dos aniversariantes. E esse mês, olha só, eu, Patrícia, irmã Dorinha, Cícera, que foi sexta-feira, aí terça-feira que vem tem Gabriel e Luana, esposa de Jair. Por isso, desde já, olha, terça-feira, enche a memória do telefone de Mari e enche a memória do telefone de Luana. Manda os parabéns para ela, manda vídeo, manda foto, enche a memória delas. E aí ela vai passar para Gabriel, Luana vai ver também. E aí depois ela vai ter que comprar um telefone com 3 vezes o tanto de memória, para poder caber tanta mensagem. Porque é assim, meus irmãos, a gente chora um dia, a gente se alegra no outro. A Bíblia vai dizer que o choro até dura uma noite. Mas a alegria, graças a Deus, ela vem pelo amanhecer. A gente chora num dia, se alegra no outro. E nessa caminhada nós sabemos que nós temos o nosso Deus nos consolando, nos amparando, tomando-nos pela mão. E assim a gente vai seguindo, meus irmãos. Acredito que não tem mais. Sim. E depois daquele momento de parabéns ali, aí eu tenho uma conversa com os irmãos para nós falarmos sobre o nosso retiro de carnaval do ano que vem. Por isso, segure mais um pouquinho, vai ser uma mensagem rápida, e aí depois as dúvidas, a gente vai debatendo isso pelo nosso grupo da igreja. Amém, gente? Último domingo, eu sei que a gente está em reta final do mês, mas se você ainda trouxe o seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor, que você possa entregar nesse momento. Mateus, entrega os olhos, por favor, filho. Obrigado.
querido e santo, obrigado mais uma vez. Nós temos, ó Deus, aprendido com a tua generosidade, Senhor. E nós temos desfrutado, ó Deus, da tua bondade, da tua graça, da tua misericórdia. E o meu pedido, ó Deus, que o Senhor não deixe faltar o pão nosso de cada dia, Senhor. Que o Senhor não deixe faltar um teto sobre nossas cabeças, roupas para vestirmos, Senhor. Aqueles nossos irmãos e irmãs que precisam que o Senhor abra uma porta de emprego, Senhor, clamamos pela tua misericórdia, Senhor. Abre essa porta, ó Deus, em nome de Jesus, para que meu irmão, minha irmã possa desfrutar da alegria, Senhor, do privilégio que é ser um dizimista e um ofertante, Senhor. Porque sabemos que se somos dizimistas, é porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido bondoso e generoso conosco. Por isso assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto o pessoal se organiza, abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. E quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra. Eu vou pedir que o nosso irmão Daniel faça a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Todos acharam, irmãos? Sofonias, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Ai da cidade, rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém e não aceita a correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos, que nada deixam para amanhã servir. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, e é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade, com certeza você temerá e aceitará correções, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos, mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer que primeiramente seja um privilégio, Pai amado, de chegarmos a esta casa de oração, para junto de Deus louvarmos e agradecermos. E agradecer, Deus, pelos teus cuidados com as nossas vidas, Pai amado. Sabemos, Deus, que o teu trono, o Senhor nos contempla, que o Senhor possa ter nesta noite, Senhor, fundar os nossos corações, Pai amado, nos perdoando sobre as nossas falhas, Pai amado. E que o teu nome, Deus, seja engrandecido nesta noite, Senhor, pelo poder da tua glória, Pai amado. Que a tua palavra, Deus, nos alcança, Pai amado, que sobre os nossos corações, que isso possa também ser abençoado, Senhor, para todos, Senhor, qual vai trazer a tua palavra, e que possamos ver nesta noite, Senhor, mais uma vez exaltados, Senhor. E assim, Pai, que eu te agradeço grandemente, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Dando prosseguimento à exposição do livro do profeta Sofonias. Chegamos aqui, meus irmãos, ao último capítulo. É um livro muito curto, de apenas 3 capítulos. Mas para você que vem acompanhando a exposição desde o começo, é um livro que, embora o profeta Sofonias tenha vivido ali pouco mais de 600 anos antes de Cristo, mas é um livro ainda muito atual, muito pertinente, meus irmãos, para os nossos dias. E eu disse no domingo passado, meus irmãos, que Deus, após ele ter trazido uma palavra de advertência, uma palavra muito dura, no capítulo 1,
O profeta Sofonias, na sua mensagem, ele disse que o dia do Senhor viria e seria um dia terrível e temível, não apenas para os israelitas daquele momento, para os moradores do território de Judá, do povo de Judá, mas também para os nossos dias. Nós vimos, meus irmãos, domingo passado, que Deus prometeu juízo, que Deus derramaria da sua ira, não apenas sobre o seu povo, mas também sobre os seus inimigos. Então nós vimos que Deus prometeu derramar da sua ira sobre os inimigos antigos, os filisteus, sobre os inimigos de perto, moabitas e amonitas, sobre os inimigos de longe, os etíopes, mas também Deus derramaria da sua ira sobre aqueles inimigos fortes e poderosos, e nós falamos sobre os ninivitas. E Deus prometeu, meus irmãos, que no dia que ele se levantasse, ele derramaria a sua ira sobre todos aqueles, os inimigos de longe, os de perto, os distantes, os poderosos, todos aqueles que afrontaram o povo de Deus, esses sofreriam sobre a ira de Deus. A ira de Deus seria derramada sobre eles e eles sentiriam o peso da mão de Deus. Mas aí então a gente chega agora no capítulo 3, e Deus agora vai trazer através do profeta uma palavra de juízo sobre a cidade de Jerusalém. E de que forma então, meus irmãos, esse juízo de Deus viria? Ou como é então que o profeta Sofonias nos apresenta, ou apresentou para o povo naquele momento, de como seria essa ira de Deus? Vejam que no versículo 1, o profeta Sofonias vai dizer: ai da cidade rebelde, impura e opressora. Por que então que Sofonias está dizendo isso, meus irmãos? Por que Deus chama então Jerusalém de uma cidade rebelde? Porque mesmo quando o rei Josias trouxe aquela reforma, tanto governamental quanto reforma religiosa, ainda assim o povo de Deus, a sua grande maioria, continuou em rebelião contra Deus. Por isso Deus o chama de um povo rebelde. Ele vai dizer também que este povo era um povo impuro, porque tamanha era a idolatria naquele meio, tamanha era a teimosia, tamanhos eram os pecados do povo, que Deus vem a chamar aquele povo de impuro. E Deus também chama, meus irmãos, aquele povo de um povo opressor. E por que opressor então? Porque eles não estavam aplicando a justiça devida. Muito pelo contrário, eles estavam sendo opressores. E percebam então que o profeta começa dizendo ai da cidade. E esse ai aqui, meus irmãos, não é um ai de tristeza, mas é um ai de juízo. Deus derramaria juízo sobre Jerusalém. E todos os reis da terra, meus irmãos, eu preciso trazer isso à nossa memória. Todos os reis da terra não entenderam por que então Deus derramaria ações. Eu convido você a escutar com bastante atenção o que o profeta Jeremias, aquele que também esteve naquele momento, e ele vai fazer aqui um relato dramático, e vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo que todos os reis da terra se admiraram com aquilo que Deus estava prometendo ao seu povo. 4 de 3 a 12. 4 de 1 a 12. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro,
hoje são considerados como vasos de barro, obras das mãos de moleiro. Até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração. É como as avestruzes do deserto. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidade nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre montes de cinza. A punição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída no instante, sem que ninguém a socorresse. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve, mais brancos do que o leite, e tinham a pele mais rosada que rubis, e sua aparência lembrava safiras. Mas agora estão mais negros do que carvão, não são reconhecidos nas ruas, sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, e agora parecem madeira seca. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção de lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos e se tornaram sua comida quando o meu povo foi destruído. O Senhor deu vazão total à sua ira, derramou a sua grande fúria. Ele acendeu em Sião um fogo que consumiu os seus alicerces. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Percebam o relato dramático que Jeremias faz aqui, meus irmãos. O povo de Deus, os moradores de Jerusalém, os príncipes, aqueles que andavam com roupas bonitas, que se alimentavam de comidas finas, já não tinham mais o que comer. Os bebês que mamavam no seio de suas mães estavam colando a língua no céu da boca, tamanha era a sede. As mães, porque não tinham o que comer, estavam cozinhando, matavam e cozinhavam os seus bebês para se alimentarem. Aqueles que morreram pela espada estavam melhores do que aqueles que estavam morrendo de fome, meus irmãos. Tudo isso porque o povo de Deus se tornou rebelde, impuro e opressor. O que os reis da terra não entenderam, meus irmãos, é como é que o povo inimigo conseguiu invadir Jerusalém, uma cidade extremamente fortificada. Lembremos, meus irmãos, que Jerusalém foi construída no Monte Sião, com muralhas fortificadas. O povo de Jerusalém se achava totalmente protegido, fortalecido pelas suas muralhas. Eles achavam que os seus inimigos nunca conseguiriam penetrar pelos seus muros. E agora, o que nós encontramos é um caos total. O povo inimigo invadiu Jerusalém. E sabe qual é o problema? O problema é que eles achavam, meus irmãos, que o muro, que a muralha os protegeria. Mas além disso, meus irmãos, eles achavam que pelo fato de o templo do Senhor estar dentro de Jerusalém, os seus inimigos não poderiam invadir a sua cidade. Sabe qual é o erro nosso, meus irmãos? É que quando nós somos tentados pelo pecado, é que quando chegam as tentações, nós achamos que porque somos crentes, porque nós congregamos na igreja, porque nós somos batizados, nós achamos que estamos blindados contra o pecado. E isso é um grande engano, meus irmãos. Ninguém aqui está blindado do pecado. Cuidado, porque não é pelo fato de você fazer parte de uma igreja, de você confessar que você é crente, que você está livre do pecado. Não caia no mesmo erro dos moradores de Jerusalém. E isso, meus irmãos, tinha uma explicação.
A explicação, e eu peço que você volte para o livro do profeta Sofonias agora, o grande problema estava aqui, no coração do povo. O problema, meus irmãos, é que os líderes, tanto civis quanto religiosos de Jerusalém, eles não estavam aplicando a lei como deveria ser aplicada. Eles não estavam dando o exemplo perfeito que era necessário para um líder ao seu povo. E sabe qual é o grande problema do seu povo, do povo de Deus, do povo de Jerusalém? Se encontra aí no versículo 2 do profeta Sofonias, no capítulo 3. É porque eles não estavam ouvindo a Deus. Eles não estavam aceitando a disciplina. Eles deixaram de confiar em Deus e eles pararam de se aproximar do Senhor. Esse era o grande problema. O problema estava no coração deles. Eles deixaram de dar ouvidos às pessoas. Eles não ouviam mais as pessoas. Aliás, meus irmãos, o povo estava matando os profetas. Sabe qual era o grande medo dos profetas? Quando Deus levantava um homem para ser um profeta, o grande medo do profeta é que quando ele dissesse, assim diz o Senhor, aquela pessoa que ouvia aquele rei, aquele líder, quando ele não gostava, sabe o que acontecia com o profeta? Matavam o profeta. Eles estavam matando os profetas. Eles não estavam aceitando a disciplina. Eles não queriam mais aceitar a correção de Deus. Embora Deus estivesse sempre trazendo-os, convidando-os ao arrependimento, e porque não faziam isso, Deus os disciplinava, mas ainda assim eles não aceitavam. E talvez o maior de todos os problemas, eles não confiavam no Senhor. E não confiar no Senhor, meus irmãos, não é pura e simplesmente dizer, Senhor, eu vou levar uma topada porque o Senhor não me protegeu. Senhor, eu confio no Senhor, mas porque o Senhor deixou o pneu do meu carro furar, então eu não confio mais no Senhor. Não confiar no Senhor, meus irmãos, é o nosso maior problema. Porque a partir do momento que nós não confiamos no Senhor, nós deixamos de dar ouvidos às pessoas. Quando nós paramos de confiar no Senhor, nós deixamos de aceitar a disciplina de Deus. Quando nós não confiamos no Senhor, nós deixamos de nos aproximar de Deus. E entenda, meus irmãos, aqui como deixar de se aproximar de Deus, como deixar de prestar culto, como deixar de cultuar a Deus. E talvez você pergunte, mas pastor, quer dizer então que eles não estavam mais cultuando a Deus? Estavam. O problema, meus irmãos, é que eles cultuavam a Deus, mas cultuavam ao sol. Eles cultuavam a Deus, mas também cultuavam a lua. Eles cultuavam a Deus, mas também subiam nos telhados de suas casas para cultuar as estrelas. Eles cultuavam a Deus, mas Deus já não era mais o centro da adoração deles. Eles estavam dividindo a glória de Deus com outros, e Deus sempre foi muito claro quando Ele disse, eu não divido a minha glória com ninguém. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam dividindo a glória que é dada e deve ser dada somente a Deus, com adorações a astros, a estrelas, ao sol, à lua. E agora, meus irmãos, nós entendemos. O grande problema de deixar de confiar em Deus, meus irmãos, é porque nós deixamos de querer cultuar a Deus. E a gente começa a achar que tudo pode ser relativizado. E não pode, meus irmãos. A gente não pode cultuar a Deus de qualquer jeito. Nós não podemos glorificar o nome do Senhor de qualquer jeito. Deus não é um Deus de bagunças. Deus é um Deus de ordem e um Deus de decência. Deus exige isso. Não é um favor que nós prestamos a Deus, mas isso é uma exigência de Deus. É a forma como Ele exige ser cultuado.
E não dá para fazer de qualquer jeito. O problema daquele povo é que eles deixaram de confiar em Deus. E quando nós deixamos de confiar em Deus, nós abrimos as portas para que as maldições venham a reboque, meus irmãos. E elas vêm. E elas vêm. Uma pergunta que precisa ser feita então: como é que começou tudo isso então? Como é que começou essa rebeldia, essa opressão, essa impureza? O versículo 3 vai nos dar uma resposta tranquila. Daniel, versículo 3, por favor. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos, que nada deixam para uma manhã seguinte. Os líderes civis do povo, os governantes, os juízes, que deveriam ser aqueles que aplicavam a justiça de Deus, agora Sofonias vai dizer que os líderes eram como leões rugindo no meio do povo. Em outras palavras, meus irmãos, o que Sofonias está dizendo é que os líderes do povo estavam consumindo a casa do povo, estavam consumindo aqueles mais pobres ou os menos favorecidos. E isso é um tremendo absurdo, meus irmãos. Os juízes eram como lobos devoradores. Quem cria cachorro aqui? Além de Patrícia, quem mais cria cachorro aqui? Lusa? Quem mais? Mateus, Francisco é o novo criador de cachorro da igreja. Alberto tem o Hulk. Tem mais alguém? Então perceba, quem de vocês confia, mesmo que vocês sejam criadores de cachorro, quem confia de dar um pedaço de carne com osso a um cachorro e depois você ir lá e dizer: ei, vou tomar de volta, me dê? Você corre o risco de levar uma mordida do cachorro. Pode ser até o seu, mas se ele se sentir ameaçado, você corre um sério risco de levar uma mordida do seu cachorro. E era assim, meus irmãos, que Sofonias descreveu aqui. Tanto os líderes do povo quanto os juízes eram como leões e como lobos, que quando pegavam aquele osso, só largavam quando ele estava totalmente esfacelado, totalmente quebrado, ruído, moído. E veja, meus irmãos, embora nós vivamos num país que se diz republicano, aonde existe uma lei maior chamada Carta Magna, Constituição Brasileira, aonde nós sabemos, por exemplo, que no artigo 5º dessa Constituição vai dizer que nós temos livre acesso ou liberdade de pensamentos. E o que nós estamos vendo recentemente é que você já não pode mais expressar o seu pensamento, porque você corre o sério risco de ser preso e processado, porque você está expressando a sua opinião. Esse mesmo artigo 5º da Constituição vai dizer que nós temos liberdade de culto no Brasil. Mas vocês, tanto quanto eu, sabem que durante esse momento de pandemia, as igrejas foram obrigadas a fechar as suas portas. A tal ponto, meus irmãos, que se não fosse a voz da igreja levantada, nem mesmo os cultos online nós poderíamos fazer. E ainda teve um certo homem que disse que todos os pastores deveriam ser presos, porque estavam querendo ir para as igrejas. Que liberdade de culto é essa? Que nós achamos que tínhamos, mas na verdade não temos. Como igreja, meus irmãos, nós não podemos nos calar diante de situações como essas. Mesmo que os nossos governantes não acreditem em Deus, mas eles precisam submeter a sua vontade à vontade de Deus, à lei de Deus. E a igreja não pode se omitir quanto a essa situação. Mesmo que eles não creiam, e não são obrigados a crer.
mas eles são obrigados a cumprir a lei. O problema é que a gente observa, e todos nós aqui pagamos impostos, e a gente acha que tem que ter um transporte público de qualidade. Mas tem alguém aqui que se arrisca a dizer que o nosso transporte público tem qualidade? Não. Aos irmãos que trabalham aqui na área da saúde, que trabalham no SUS, alguém aqui se arrisca a dizer que o nosso serviço de saúde pública é 5 estrelas? Ou que a nossa educação pública é uma educação decente? Nós encontramos crianças com 10, 12, 14, 15, terminando o ensino médio, e você pede para fazer a leitura de um texto, e pede para o aluno interpretar aquele texto, e ele trava, meus irmãos. Que educação de qualidade é essa? Pede-se para fazer uma equação de primeiro ou segundo grau, e o aluno olha para aqueles números e vai dizer: que bicho é esse? Que educação de qualidade é essa, meus irmãos? E a responsabilidade, meus irmãos, da igreja é de levantar a sua voz, porque mesmo que esses líderes não temam a Deus, mas eles precisam obedecer à lei, e a lei maior é a lei de Deus, e a igreja tem a sua responsabilidade, a igreja tem o seu papel quanto a isso. Os líderes religiosos de Jerusalém, os líderes civis de Jerusalém eram omissos. E os nossos líderes civis hoje estão no mesmo caminho. Se tem uma coisa pior, meus irmãos, do que líderes civis que não cumprem com o seu papel, não honram o cargo a que foram eleitos, é quando os líderes religiosos, aqueles que deveriam dar o exemplo, fazem exatamente o contrário. Verso 4, Daniel, por favor. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Quando os líderes do povo tinham alguma causa que não conseguiam resolver, quando os juízes também não conseguiam resolver essa causa, eles corriam, meus irmãos, para os sacerdotes, porque eles eram os conhecedores da lei de Deus. E o que é que os sacerdotes estavam fazendo? Negligenciando a lei de Deus. Os profetas de Deus, os profetas que se diziam de Deus, eram homens irresponsáveis. Os profetas eram homens traiçoeiros, aqueles que foram levantados por Deus para ser boca de Deus no meio do povo. Estavam sendo tão corruptos ou tão omissos quanto os líderes civis da cidade. Eram profetas, ou se diziam profetas, levianos, irresponsáveis, traiçoeiros muitas vezes. Os sacerdotes profanavam o templo do Senhor e violentavam a lei de Deus. Vejam, meus irmãos, e como é que os sacerdotes então profanavam o templo de Deus? Eles permitiam o sacrifício de crianças. Eles permitiam que o culto que deveria ser dado a Deus fosse feito de forma que Deus abominava, porque eles permitiram que prostitutas e prostitutos cultuais cultuassem ao nosso Deus. Eles estavam violentando a lei de Deus. Veja como é tão grave, meus irmãos. Aquele líder religioso, aquele que deveria trazer o feito à ordem, o profeta, aquele que Deus levantava para ser boca de Deus naquele momento, aquele que deveria dizer o que Deus mandava, eles estavam dizendo aquilo que o povo queria ouvir, não o que Deus mandava, mas o que as pessoas queriam ouvir. Aí você pergunta: pastor, tem diferença naquele momento para esse agora? Qualquer semelhança não é mera coincidência. O que nós temos encontrado hoje, meus irmãos, e eu preciso rasgar na carne também, é que nós devemos ter homens
profetas e sacerdotes que falem aquilo que Deus manda. Meus irmãos, a minha responsabilidade, o meu compromisso é falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. O meu compromisso enquanto homem de Deus, e olha, tem muitos aí, viu, pelo Brasil, pelo mundo, ainda tem muitos homens de Deus, muitos profetas de Deus, que têm aberto as suas bocas e falando exatamente o que Deus tem mandado. Mas infelizmente, tem uma meia dúzia aí fora, que só tem se preocupado, Mateus e Diego, em engordar com a gordura das ovelhas que eles têm depenado. E por isso, como nós vimos hoje de manhã, você observa alguns viajando aí de jatinho, não que seja proibido, gente. Nós temos pregadores que andam o Brasil todo. E se isso fosse feito de carro, não daria tempo. É por isso que muitos utilizam o transporte aéreo. Mas nós sabemos também que outros, uma meia dúzia, têm usurpado aquilo que não era para ser usurpado. Eles têm se apropriado, meus irmãos, do compromisso dos irmãos e têm utilizado os recursos da igreja de forma errada. A gente precisa reconhecer isso. Eles têm profanado o templo do Senhor. De tal modo, meus irmãos, que muitos vão dizer: olha, você pode vir de qualquer jeito para a igreja. Olha, você pode cultuar a Deus de todo jeito. Olha, você pode adorar Jesus de manhã e Genésio de noite. Olha, você pode fazer o que você quiser, que o importante é estar dentro da igreja. É errado, meus irmãos. E se você encontrar gente como essa, sai de perto. Ou melhor, chame a atenção dessa pessoa. Diga: ei, meu irmão, não é isso que a palavra de Deus diz, não. Está errado. Está errado. Pastor, um pregador, ele não é levantado por Deus para dizer o que você gostaria de ouvir, aquele que vai massagear o seu ego. Mas Deus levanta um pregador para falar o que você precisa, o que é necessário para você ouvir, aquilo que vai edificar a sua vida. Agora nós entendemos então, meus irmãos, porque o caos estava instalado ali em Jerusalém. Agora nós percebemos porque é que o povo não queria ouvir ninguém, porque é que o povo não aceitava disciplina, porque é que eles pararam de confiar em Deus e porque eles não se aproximavam mais do Senhor. Agora nós entendemos que pela omissão dos líderes civis e religiosos de Jerusalém, aquela cidade se transformou em uma cidade rebelde, impura e opressora. Agora nós entendemos o porquê o juízo que Deus prometeu seria derramado sobre a cidade. Mas a pergunta que não quer calar, meus irmãos: onde é que está Deus nessa história? Nós já falamos de tantos defeitos, mas onde é que está Deus nessa história? Veja o que diz aí Daniel, versículo 5, por favor. No meio dele está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Deus estava onde sempre esteve, meus irmãos, sentado no seu trono, no meio do seu povo ali, observando tudo, vendo tudo, anotando tudo, vendo a irresponsabilidade e a vida traiçoeira dos profetas, vendo como os sacerdotes profanavam o templo do Senhor, vendo como os líderes civis estavam corroendo o povo. E Sofonias está dizendo: olha, Deus que é justo, que ministra a sua justiça, está onde sempre esteve, no meio do seu povo. E mais, meus irmãos, ele vai dizer agora
que Deus a cada manhã ministrava a sua justiça. E nós podemos entender por isso, meus irmãos, que quando Deus ministrava a sua justiça a cada dia, é que a luz da justiça de Deus nunca se apagou. Deus continuava contemplando tudo. Deus iria julgar como de fato Ele julgou. Deus iria punir como de fato Ele puniu. E essa expressão a cada manhã é muito bacana, meus irmãos, porque vocês precisam se lembrar que as promessas de Deus, vocês lembram? Quando a cada manhã o maná era derramado ao seu povo, como a cada manhã os sacrifícios continuavam sendo realizados, mas acima de tudo, como a cada dia a justiça do Senhor não falhava. Existe um ditado, Regiane, por aí afora, que diz que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Na verdade, a justiça de Deus, ela nem tarda, nem falha. Ela sempre vem na hora certa, e ela sempre vem, meus irmãos. A justiça de Deus sempre vem. Ela nem atrasa, nem adianta. Ela nem chega antes e nem chega depois. Ela chega na hora certa. E a justiça de Deus foi aplicada sobre Jerusalém. E Sofonias vai completar esse versículo 5 dizendo: mas os injustos não se envergonhavam da sua injustiça, continuavam sendo opressores, continuavam sendo rebeldes, continuavam sendo impuros, não queriam ouvir ninguém, não aceitavam disciplina, não queriam confiar em Deus e não se aproximavam do Senhor. Mas esse Deus que ministra a sua justiça a cada manhã e que diz que a sua justiça não falha, Ele traz a lembrança do seu povo que a justiça dele nunca falharia, nunca falhou e jamais falhará. Veja o que diz o versículo 6, então, Daniel. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Deus está lembrando ao seu povo. Vocês lembram dos inimigos que se levantaram contra vocês? Eu destruí todos. Eu prometi que nenhum dos inimigos do meu povo ficaria de pé. E Deus cumpriu a sua promessa. A justiça de Deus foi aplicada, ela não falhou contra os inimigos dele. O povo de Deus não poderia, meus irmãos, reclamar que a justiça de Deus havia falhado em algum momento, porque desde o momento que eles saíram do Egito até o momento que eles chegaram na terra prometida, nenhuma das promessas de Deus falhou. Tudo o que Ele prometeu se cumpriu. Nada passou desapercebido de Deus. E esse povo que viu tudo o que Deus havia feito, esse povo resolveu virar as costas para Deus. Esse povo quis parar de confiar em Deus. E veja o que agora Deus vai dizer no versículo 7 de Daniel. Eu disse à cidade: com certeza você me temerá e aceitará a correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos, mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. A justiça de Deus foi derramada sobre Jerusalém. Aquele ai de Sofonias se cumpriu, meus irmãos. É por isso que os inimigos de Jerusalém nunca imaginavam na vida que Deus poderia disciplinar o seu povo de forma tão feroz, de forma tão firme, de forma tão bruta. E, meus irmãos, parece que o exemplo não serviu, parece que o exemplo não foi guardado no coração dos moradores de Jerusalém, a tal ponto, meus irmãos, que a história veio a se repetir.
para que os irmãos percebam isso. Davidson, Mateus capítulo 23, meu irmão, por favor. O que nós vamos ouvir agora, meus irmãos, é um triste relato de que os moradores de Jerusalém não guardaram no coração a ira que fora derramada por Deus sobre eles. Parece que eles se esqueceram que Jerusalém havia sido destruída uma vez, porque desobedeceu ao seu Deus. Veja o que diz aí o versículo 2, Davidson, por favor. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Veja só, os líderes religiosos da época de Sofonias não quiseram dar ouvidos à palavra de Deus. E o que nós vamos encontrar agora, meus irmãos, no tempo de Jesus, no tempo em que Jesus andou no meio do seu povo, é exatamente a mesma coisa. Os líderes religiosos da época de Jesus também não quiseram dar ouvidos. E a partir do versículo 13 até o versículo 24, Davidson, agora nós vamos ouvir: assim como Sofonias disse um ai contra Jerusalém, agora Jesus vai dizer vários ais contra Jerusalém. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, o tornam 2 vezes mais filho do inferno que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Até o 24. Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado com seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês como o mosquito engolem o camelo. Ai de vocês. Até o 24. Percebam, meus irmãos, que a história está se repetindo. Aquela série de ais que Jesus falou ali contra os fariseus e contra os mestres, contra os líderes religiosos, vai na mesma linha do ai que Sofonias falou lá mais de 600 anos atrás. A história se repetindo, meus irmãos. E agora veja o que vai dizer, do verso 34 até o verso 36, Deison. E veja o que Jesus vai falar agora, meus irmãos. Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão, crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobreviverá a esta geração. Jerusalém, 36.
Percebam que aconteceu de novo, meus irmãos. Jerusalém foi destruída de novo. E aquele templo suntuoso, aquele templo belíssimo dos tempos de Jesus, foi totalmente destruído. E quando você assiste televisão e vê no noticiário aquele muro das lamentações, aquilo ali é só um pedacinho de uma belíssima construção dos tempos de Jesus. Aconteceu de novo, meus irmãos, porque não deram ouvidos aos profetas. Aconteceu de novo. Do 37 até o 39, mesmo. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não viverão mais, até que digam, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi totalmente destruída, não sobrou mais nada. E a profecia de Jesus se cumpriu, meus irmãos. A profecia de Jesus se cumpriu. Tudo que Jesus falou aconteceu. Assim como o que Sofonias havia dito, também aconteceu. E tudo isso porque Jerusalém não quis ouvir a ninguém, porque não quis aceitar a disciplina, porque os seus líderes religiosos não quiseram receber o Cristo de Deus, porque eles se mantiveram rebeldes às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, por conta da rebeldia deles, Jerusalém mais uma vez é devastada, destruída. E isso serve de advertência para você e para mim nessa noite. Como é que nós estamos andando, meus irmãos? Rebeldes, impuros, opressores, que não queremos ouvir a ninguém, que nos revoltamos quando o pastor fala em disciplina? Será que nós temos deixado de confiar em Deus? Será que nós paramos de nos aproximar dele, meus irmãos? Essa é uma advertência muito séria nessa noite, para que nós avaliemos as nossas vidas e que nos arrependamos dos nossos pecados e procuremos alcançar um profundo estado de arrependimento. Eu quero finalizar a mensagem dessa noite. Pense que você teve um sonho, Deus. Pense que você teve um sonho e você estava no fundo do mar. Imagine que esse fosse um mar de pecados. Mas pense que você tivesse envolto a uma lama de impurezas, a um lamaçal que lhe prende, que não permite que você saia, que lhe deixa ali de mãos e pés atados. Tamanho é o seu estado de pecado, de impureza, de afastamento de Deus, de desconfiança de Deus. Mas a partir do momento que você se arrepende, que você passa a ouvir a mensagem de Deus, que você volta a confiar em Deus, e porque você volta a confiar em Deus, você volta a ler a palavra dele, você volta a ter tempo de oração com ele, que você volta a ter comunhão com ele, então esse Jesus vai lá e arranca você daquele lugar e tira você daquele lamaçal de pecados e te conduz a águas tranquilas e te leva a um lugar de proteção, de paz, de bênçãos. Mas para isso,
Você precisa se arrepender dos seus pecados. Parar de ouvir aqueles que dizem, mas não fazem. Que pregam, mas não vivem. E ouça a advertência de Jesus, meus irmãos. Mude de vida. A mensagem nos leva, meus irmãos, a um profundo arrependimento. A reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nos voltarmos totalmente para Ele. Santificarmos a nossa vida. Estarmos prontos. Porque como nós cantamos agora há pouco, sim, meus irmãos, o Rei está voltando. E Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. E o que é que nós devemos fazer então, como terminou aí o capítulo 23 de Mateus? Estarmos prontos, porque bendito é o que vem, em nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Enquanto o pessoal do louvor se organiza, esse é um momento precioso, meus irmãos, para você fazer uma autoanálise da sua vida. Para que você e eu não façamos como os moradores de Jerusalém, que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram, de deixar de dar ouvidos, de deixar de aceitar a disciplina, que nós não deixemos, meus irmãos, de confiar em Deus, e que nunca, jamais, em tempo algum, nós nos afastemos do nosso Deus. Estejamos prontos, meus irmãos, porque bendito é o que vem, em nome do Senhor.